Hello, people. How are you? Are you fine? Are you okay? It's good to see you again. Let's go to our English class number. Oops. Okay. Number 5, and we are going to review our the subject that we are studying. Okay, our subject. So we are going to check out again simple past, past continuous, and when and why. All right. It's easy. It's just a review. Don't worry. It's okay. No problem at all. So pay attention, please. Remember, in this classroom, you are going to see, to look, to check out something that you already knew, all right? I think so. I guess. So let's go. Let's start. So, pessoal, a gente vai iniciar uma aula de revisão, aula de número 5, vai ser uma revisão do Simple Past, Past Continuous and When and Why. Então, passado simples, passado contínuo e when e why. Principalmente esse passado contínuo aqui, tá bom? Mas é importante você lembrar, para você saber usar o when e o why, você precisa saber você precisa ter noção do passado simples e do passado contínuo. Sendo que o passado simples, assim como o presente simples, ele tem duas formas. A forma com o verbo to be e a forma só com o verbo comum, verbo regular ou irregular, com o verbo principal. No passado simples, você vai ter, tá bem aqui, ó, was, ok? Tá vendo aqui a setinha? Was and were. Não é were, é were. Was, que significa era, ou estava, ou foi. Were, éramos, estávamos, eram, estavam, fomos, foram. Tá? Isso aqui seria o verbo to be, né? Então, por exemplo, se eu falar assim, she is a teacher, estou falando no presente. Se eu falar she was a teacher, ela foi uma professora, eu estou falando no passado. Tá? They are good soccer players, eu estou falando no presente. Eles são bons jogadores, né? Jogadores de futebol. Se eu falar they were good soccer players, eles foram, né, ou eles eram bons jogadores de futebol. Lembrando que o foram aqui é F-O-R-A-M, não é forão, tá? É foram, não é F-O-R-A-M, forão tá errado. Então, olha só, mas nós temos também o uso do verbo sem no passado sem o verbo to be. Por exemplo, se eu falar assim, eu joguei futebol, né? Eu joguei muito futebol ano passado. Se eu disser isso aqui, eu vou falar I played a lot of soccer last year, né? Então eu joguei, I played, não é I play, é I played a lot of soccer, muito futebol last year, ok? Ano passado. Então você vê que eu não usei o verbo to be, eu não usei was ou were, porque eu não estou falando que eu era ou eu estava fazendo uma coisa, eu estou falando o que eu fiz, né? Ou seja, uma coisa comum que eu estava fazendo no passado, né? I played soccer, a lot of soccer, last year, tá? Então isso aqui seria no passado. Mas é importante você lembrar que, também lembrando que isso é apenas uma revisão. Se você quiser ter mais conteúdo acerca disso, você tem que ir na primeira aula, você tem que dar uma olhada na revisão, na própria revisão do livro, no conteúdo do livro, tá? Essa aula vai ser uma aula apenas para você, alguns toques importantes para você ter uma noção, para você se aprofundar melhor, para você relembrar, para que você possa depois fazer uma boa prova, uma boa atividade. Lembrando que nós temos mais uma unidade antes da prova, tá bom? A gente vai ver mais um conteúdo, na verdade, antes da prova, e aí, sim, a gente vamos rever também outras coisas, certo? Mas vamos logo, eu quis logo fazer essa revisão aqui para justamente ficar bem claro, né, esse conteúdo na mente de vocês, na sua mente, tá? Então vamos lá. Verbos regulares. Os verbos regulares, eles no passado simples, eles vão ter uma forma, como o próprio nome já diz, regular, padrão. Então você tem, por exemplo, love, no passado, loved. Dance, danced. Live, lived. Work, worked. Play, played. Tá? Isso aqui é importante você saber, tá? O uso do verbo regular. Então, love vai ficar loved. Dance, opa, faltou o N. Depois eu corrijo. Lembrando que todo esse conteúdo aí vai ser
revisado, checado antes de ser entregue para vocês em forma impressa ou digital. Então vamos lá, live, lived, work, worked, play, played. Então repara, são verbos regulares, têm a mesma terminação, né? O ED. Às vezes pode ser com IED também, se for Y precedido de consoante, tá? Então, por exemplo, study vai ficar studied, ok? IED no caso, né? Porque terminou com Y precedido de consoante. Play é Y precedido de vogal, é o A que vem antes, então não precisa retirar nada. Ou melhor, acrescentar o IED, não é play IED, né? O IED, só com ED mesmo, normal. E aí nós temos faltou só escrever ali, verbos irregulares, tá? Esses são os verbos irregulares, que aí nós vamos ter drink, tá? Vai ficar drank, o verbo beber é um verbo irregular, então olha como ele fica no passado, não é drink it, é drank, drank. See vai ficar sol, sol. Ride vai ficar road. Drive vai ficar drove. Parecido, né? Com road, mas é right, drive. O som fica parecido no final, mas você vê que eles não têm uma forma regular. Vai ter drink, drank, see, saw, ride, road, drive, drove. Eat, que é comer, vai ficar ate. Sleep, que é dormir, né? O verbo para dormir vai ficar slept, tá? Read vai ficar read. A escrita não muda, mas o som sim. Read fica read. Logo é um verbo irregular também, porque ele tem a mesma forma, vamos dizer assim, no passado. Tá bom? Então você vê isso aí. Ó. Drink, see, ride, drive, eat, sleep and read. Repara, verbos regulares, verbos irregulares aqui, tá bom? Não sei por que não saiu ali o escrito verbos irregulares, mas depois isso aí é corrigido. Bom, deu para sacar até aqui. Tem a questão do did nas interrogativas, né? Para verbo, se não tiver o as e o were, nós utilizamos o did como quebra-galho. Mas isso aí eu deixo para você rever na próxima, só não esquece também. O did, ele vem na interrogativa, e se ele vier na interrogativa, o verbo principal volta ao normal. Então, por exemplo, se eu tiver I loved chocolate, eu gostava muito de chocolate. I loved chocolate. Vai ficar, se for uma pergunta, vai ficar do you love chocolate? Não, did you love chocolate? Né? Você amou chocolate? Você amava chocolate? Gostava muito? Então você vê que é o did you love? Né? Ou seja, o love ele volta ao normal. Agora, se eu falasse de uma maneira, né, afirmativa, seria I loved chocolate. Well. E aí nós vamos ter, queridos, o passado contínuo, que é igual ao presente contínuo. Você vai ter sujeito, verbo to be e o verbo principal no gerúndio. Só que há um detalhe aqui importante, tá? O verbo to be no passado contínuo, como o próprio nome diz, vai ter que ser tem que estar no passado. Então, por exemplo, John was playing soccer last night. John estava jogando futebol na noite passada. Então você vê aí, ó, was playing, tá? Estava jogando. E assim como no presente contínuo, você tem o verbo to be sendo utilizado no sentido de estar, né? Não de ser, mas de estar. Então aí, ó, John estava jogando, é algo que ele estava fazendo, né? Lembrando que o passado contínuo ele vai descrever uma ação, né? Como foi que a ação aconteceu no passado. Então ele vai dar os detalhes, como se estivesse narrando detalhadamente. E aí você tem, eu coloquei duas frases, né? Uma no singular e outra no plural. Você vai ter aí, they were watching TV last night. They were watching TV last night, que seria eles estavam ou elas estavam assistindo TV na noite passada. Então você vê aí que o was, singular, aí vem o verbo principal que é o play com ing, com gerúndio. John was playing soccer last night. John was playing soccer last night. Ou então, they were watching TV last night. They were watching TV last night. Então, repara que é o que nós já vimos, né? Vimos nas aulas mais recentes, então está bem claro isso para você. Lembrando que você precisa também
estudar, rever as outras aulas. Você pode rever quantas vezes você quiser. Mas eu apenas estou aqui pontuando algumas dicas que você não pode esquecer, são inesquecíveis. A gente está revendo o conteúdo aqui para poder avançar. Ainda falta mais conteúdo que nós vamos assistir, que você vai assistir na próxima aula, tá bom? Sendo que também haverá exercícios, né, baseando-se nesse conteúdo, exercícios online, tá bom? Isso aí eu vou providenciar o link para que você possa acessar. Então fique sempre atento, se não há um link extra, né? Alguma coisa extra para você ver. Por exemplo, eu coloquei na última aula o link do Martin Luther King, né, do discurso do Martin Luther King no YouTube, e porque o texto de vocês ele fala sobre Luther King, né? Luther King, Luther King, Martin Luther. Então, nós podemos ver um pouco mais desses detalhes aí. Você pode ter um conteúdo adicional para estudar. Então, vamos lá. Olha aqui. Eu coloquei, aqui nós temos o uso do when e do while. Olha só. Eu não sei porquê, mas aqui, pelo menos até aqui, não sei como é que vai estar na sua visão aí, mas aqui o slide está um pouquinho grande, mas isso vai ser ajustado. Nós temos também o uso do when e do while. Quando é que nós utilizamos o when e o while? Veja bem, tem um exemplo aqui que acabou aparecendo, que é o Michael was sleeping when the telephone rang. Ops, vamos ajeitar aqui, já vou voltar aí. Espera aí que está muito estranho. Pronto, agora sim, agora está tudo ajustado. Nós utilizamos when para juntar duas orações, tá? Uma no passado contínuo e outra no passado simples. O que acontece? Deixa eu voltar aqui, opa. Isso aqui é digamos assim, um macete, né? Uma técnica, porque na verdade você precisa entender, como eu falei na aula passada, que o when, nós utilizamos o when, que significa quando, né? Ele é utilizado ele é usado, né, quando, vamos dizer assim, a gente quer descrever uma ação que interrompeu a outra que estava acontecendo, tá bom? Isso aqui é a definição padrão. Mas uma questão técnica, vamos dizer, um macetezinho, é que você tem que saber que, nesse caso aqui do uso do when e do while, é que o when ele vai unir duas orações, tá? Uma no passado contínuo e outra no passado simples. Por exemplo, Michael was sleeping é uma oração, uma frasezinha, né? Uma cláusula no passado contínuo, né? Michael was sleeping. Enquanto que the telephone rang é uma frase no passado simples, o telefone tocou. Então, uma está no passado contínuo e a outra está no passado simples. Como é que junta as duas? Com o when. Michael estava dormindo quando o telefone tocou, tá bom? Quando o telefone tocou. Aí depois nós temos Robert was reading a book, Sandra was driving. Olha só, Robert estava lendo um livro e a Sandra estava dirigindo, tá? Então, você vê o seguinte, as duas frases, tem duas frases aí, as duas estão no passado contínuo, então elas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Quando você tem duas frases no passado contínuo, então você vai ter o quê? Você vai ter o while, tá? Esse aqui é um outro exemplo já, que é quando a gente utiliza o while. Lembrando que todos esses detalhes aqui do slide, das coisas vão ser ajustados, tá? E você vai poder ver ele com calma na sua casa, certo? Então, o que nós vimos? O que você tem que saber? Passado simples, você tem a forma com to be e a forma soon to be. A forma com to be é was, were, tá? A forma soon to be são os verbos que podem ser regulares ou irregulares. Os verbos regulares, você tem a terminação ed ou ied. Os verbos regulares, eles não têm terminação, você tem que memorizar aos poucos, tá? Por exemplo, leave, verbo to leave, que é deixar, left, seria o passado, né? Então, você tem aí o verbo, deixa eu ver aqui, eat, que é comer, vai ficar ate, tá? Então, por exemplo, she eats lots of shrimp, vai ficar no passado, she ate lots of shrimp. Então, você vê que muda o verbo, né? No presente e no passado. Mas aí você vai ter o passado contínuo, né? O passado contínuo você sempre vai ter o verbo to be, que vai ser was ou were,
Se for singular ou plural, depende do contexto. E aí você vai ter o verbo principal no gerúndio, tá? Com ing. Tá? Então, por exemplo, he was driving a car. É uma frase bem boa. He was driving a car. Ele estava dirigindo um carro. Né? Então, nesse caso aí, é um passado contínuo. Tá? They were playing soccer. Passado contínuo. Eles estavam jogando futebol. Agora, quando eu quero juntar os dois, né, o passado contínuo e o passado simples, aí eu vou utilizar when, tá bom? E quando eu quero utilizar o while, é quando são duas frases no passado contínuo, tá? Vou até colocar a observação aqui que faltou. A gente utiliza o while no passado contínuo, quando você tem duas orações, né? Que descrevem ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então, enquanto um estava tomando banho de piscina, o outro estava dirigindo, ou estava dormindo, ou seja, as ações estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então, você utiliza while. While seria enquanto. E o when significa quando. Né? Então, por exemplo, Michael was sleeping, ele estava dormindo, when the telephone rang, quando o telefone tocou. Né? Então, o telefone, vamos dizer assim, essa ação, essa descrição que eu fiz do telefone interrompeu a que eu estava fazendo, que eu estava narrando. Então, eu estava narrando algo, de repente, outra coisa apareceu. Né? Eu descrevi outra coisa, eu interrompi a minha descrição. Tá? Ou até mesmo eu falo de algo que interrompeu o que estava acontecendo. Tá? Então, é importante você saber esses detalhes. Mas, preste bem atenção nos exercícios, estude bem, tem exercícios no livro, faça-os com todas essas dicas que eu estou vendo, que eu estou lhe passando, e reveja também, pode ver alguns vídeos, outros vídeos no YouTube, ou livros bons de gramática, dicionários, que eu tenho certeza que você vai conseguir tirar uma excelente nota, tá bom? Muito obrigado pela atenção, bye bye, see you next class. Bye bye.